Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que nós não fazemos vídeos aqui na nossa página, né? Estamos com o projeto de retomar os vídeos e vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do direito de família, mais precisamente a respeito dos alimentos, que é mais conhecido como pensão alimentícia. Primeiramente, eu gostaria de quebrar alguns mitos, né? Algumas coisas que as pessoas acreditam que seja regra, mas não é regra no direito. Algumas pessoas equivocadamente imaginam que o valor da pensão alimentícia seja 30% do rendimento daquele que tem a obrigação alimentar. Isso não é uma verdade, porque existe o binômio necessidade-possibilidade. E é através desse binômio que o juiz vai analisar a situação daquele que precisa do alimento, que é o alimentado, geralmente a criança, e a possibilidade do alimentante, que é quem tem a responsabilidade de fornecer alimentos para a criança, né, no caso, adolescente que seja. Então, é analisado a possibilidade e a necessidade. Então, não existe esse negócio de, é 30%. Não. Geralmente, o advogado, quando ele entra com a petição, ele pede lá 30%, e o juiz, às vezes, acata, né? Mas existe sempre uma análise para definir o valor real da pensão alimentícia. Muitas pessoas também acreditam que somente o homem paga a pensão alimentícia. Isso não é verdade. Mulher também paga, tá? Quem paga a pensão alimentícia, quem tem o dever, pelo menos, de pagar, é aquele que não mora com o filho. Aquele que detém a guarda, geralmente, mora com a criança. E quem não mora com a criança, fica com o encargo de pagar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia não é só alimentos. É um valor que seja suficiente para garantir educação, vestuário, os alimentos da criança, tá? Agora vamos entrar para uma outra parte que é meio confusa para as pessoas que não estão muito habituadas, né? Então, assim, existem dois ritos para entrar com o pedido da execução da pensão alimentícia. Primeiramente, vamos voltar, né, para entender bem certinho. Quando a pessoa precisa que seja pago os alimentos para o filho, por exemplo, a mulher divorciou, pelo menos aqui no estado de São Paulo, no interior, em Nova Odessa, nós, advogados, podemos fazer na mesma ação divórcio, partilha de bens e pensão alimentícia. Numa única ação já dá para ficar definido o valor da pensão alimentícia, que a parte que não vai, e também podemos discutir a guarda. A parte que não é detentora da guarda vai ter que pagar a pensão alimentícia. Então, no único processo a gente já consegue fazer isso. Enfim, vamos lá. Vamos supor que já tenha definido de quem é a guarda da criança e quem deve pagar os alimentos. Ok, ficou definido, por exemplo, o pai tem que pagar alimentos para essa criança todo dia 10, no valor de 30%, os 30% dos rendimentos líquidos, descontado em folha de pagamento. Em caso de desemprego, meio salário mínimo. Aí vamos supor que, enquanto ele está trabalhando, ok, beleza, porque a empresa tem o dever de descontar em folha e repassar na conta daquele que é o detentor da guarda do menor. O problema vem quando a pessoa é demitida, quando a pessoa está desempregada. Que aí ela tem a obrigação de pagar meio salário mínimo, por exemplo, para o filho, né? Vai depositar na conta da genitora, geralmente. E aí ele deixa de depositar. O motivo da pessoa estar desempregada não exime ela dessa obrigação de pagar alimentos. Então ele tem que manter o que foi decidido judicialmente. Todo dia 10 o valor de meio salário mínimo. Ele deixou de pagar.
não é necessário esperar 3 meses para entrar com uma ação de cumprimento de sentença, para executar essa dívida alimentar. Tá? Esse é um outro mito também, que muita gente acha que tem que esperar 3 meses. Não, não é necessário. Atrasou 1 mês, já pode entrar. Mas recomenda-se que se use o bom senso. Né? De repente a pessoa atrasou, hoje é dia 15, mas dia 16 ele depositou. Ok, foram 6 dias. Tá errado, porque foi determinado dia 10. Mas compensa você mover a máquina judiciária por causa disso? Né? A gente tem que ter bom senso também antes de entrar na justiça. Enfim, prosseguindo. Aí o responsável pela prestação alimentar não pagou. Nós estamos agora em fevereiro, né, de 2021. Vamos supor que ele não paga a pensão alimentícia desde o mês 10 de 2020. Então, ficou sem pagar 10 de 2020, 11 de 2020, 12 de 2020, 1 de 2021 e 2 de 2021. O que diz o Código de Processo Civil? Ele diz que existe 2 ritos de cumprimento de sentença que versa sobre os alimentos. Um rito, que é o rito da prisão, só pode ser cobrado os 3 últimos alimentos em atraso, que seria 10 de fevereiro, 10 de janeiro e 10 de dezembro. Aí ficou feio esse sinalzinho, desculpa. 10 de dezembro. Esses 3 últimos entraria no rito da prisão. Esse rito da prisão diz que o devedor da pensão alimentícia tem 3 dias após ele ser citado pessoalmente. O oficial de justiça vai até ele e ele tem que assinar a intimação, a citação. Aí, em 3 dias, ele pode provar que ele fez o pagamento, pagar o débito alimentar ou justificar o porquê ele não pagou. Se ele justificar, a justificativa não for aceita pela juíza, pelo juiz, ele corre o risco de ser preso. Tá? Se ele não pagar, ele poderá ser preso. É a única prisão civil que existe no Brasil. Tá? Outra coisa muito importante. Muitas pessoas acham que, nossa, então é rápido. Nossa, em 3 dias ele tem que dizer... Não, gente, é 3 dias depois que ele for intimado, depois que ele receber a informação que existe esse processo contra ele. O que acontece, na maioria das vezes, infelizmente, é que a pessoa demora muito para ser encontrada. Muitos fogem do oficial de justiça, se ocultam, né? Então, por isso a complicação. Mas vamos ao que interessa, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido e essa não é a nossa intenção. Vamos passar informações e mais detalhes. É lógico que a gente não pode ficar respondendo muito, até pelo Código de Ética que veda consultas desse tipo, né? Então não podemos tirar todas as dúvidas, mas vamos passar informação. O outro rito, então a gente entrou, né, no rito de prisão. O alimento é atrasado em fevereiro, em janeiro e em dezembro. Ficou para trás novembro e outubro. Esses outros meses nós vamos cobrar por um outro rito, que é o rito da penhora. Aí entra-se com outro processo no rito da penhora. O que vai acontecer? Vai procurar se existe bens no nome do devedor alimentar. Se ele tem dinheiro em conta, a gente vai pedir bloqueio. Vai fazer pesquisa, Renajude, para ver se ele tem algum veículo automotor no nome dele. Pesquisa-se também para ver se tem imóveis, alguma coisa para ser penhorado e satisfazer o débito alimentar, tá? Então, por hoje foi isso, né? Só queria frisar para vocês que é mito essa história que é sempre 30% dos rendimentos, tá? E é mito que só o homem paga a pensão alimentícia. E é mito também que é rápido, tá? Não costuma ser rápido, infelizmente. Então não culpem seus advogados,
pela demora do processo. A gente está numa luta constante para que as coisas deem certo, que melhorem, mas infelizmente não depende só de nós. Bom? E outro detalhe que eu já ia esquecendo, mas é muito importante frisar também. Esse acordo é muito lindo e maravilhoso quando o casal se separa e tem um acordo só de boca, né? Mas sabe o que acontece se você não levar no judiciário para formalizar esse acordo? Quando o cara, geralmente acontece assim, ele resolve namorar e a cabeça dele fica fraca e ele acaba gastando dinheiro com a namorada, esquece que tem filho, deixa de pagar. Como que você vai cobrar algo que não foi definido? Né? Foi só de boca, você não tem um documento hábil para entrar com o processo de cumprimento. Então fica complicado. E fica complicado também quando a pessoa, o menor atinge a maioridade. Quando ele faz 18 anos, não é automático. Não é simplesmente acabou, parou de pagar pensão alimentícia. Não. Se a pessoa responsável pela pensão alimentícia quer deixar de pagar os alimentos, ela tem que acionar o judiciário, entrar com uma ação que chama exoneração de pensão alimentícia, onde ele vai ter que comprovar que ele não tem mais condições de pagar a pensão e que a pessoa que recebia não tem mais necessidade. Porém, se o jovenzinho estiver estudando, muito difícil que o pai deixe de pagar a pensão alimentícia para ele, tá? Mas isso aí a gente conversa num outro dia. Até mais, pessoal. Bom fim de semana. Fiquem com Deus.